Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Êxodo, Judeus Messiânicos, Hebreus, capítulo 5, tá? Vai falar a respeito do sumo sacerdote, né? Vai mostrando aí que Jesus é considerado sumo sacerdote, fala ali um pouco dessa questão, né? Da questão da piedade, dele ter passado por tudo que passou, né? E por ter essa habilidade hoje, tá bom? Então vamos lá, tá? Primeiro, as qualificações para ser sumo sacerdote. Né? O texto traz para a gente duas coisas aqui importantes. A primeira é que tem que ter a capacidade de se compadecer das pessoas. Né? Você é instrumento ali num período de oferta, né? Num período em que os animais eram sepultados ali, ou melhor, passavam pelo sacrifício. é, o sumo sacerdote tinha ali a função de pedir perdão por aquela pessoa para Deus. Então ela tinha que ter a capacidade de se compadecer. E a segunda é que é a escolha divina, né? Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote por escolha divina, e Deus, por escolha divina, determinou que Arão seria sacerdote inicialmente e que depois os pertencentes à sua família exerceriam o sumo sacerdócio, né? Enquanto os demais sacerdotes eram da tribo de Levi, tá? Então, para ser sumo sacerdote, sacerdote principal, linhagem de Arão, tá? Para ser sacerdote, bastava ser da tribo de Levi, iria servir ao templo de outras formas, inicialmente ali com montagem, desmontagem, carregamento do tabernáculo e depois com louvores, né, utilização de instrumentos musicais e por aí vai, tá? Bom, por que que o sumo sacerdote tinha que ter a capacidade de se compadecer das pessoas? Porque simplesmente ele também era humano e precisava, né, ele precisava, não, ele partilhava dessa fraqueza que nós seres humanos temos, né? Então, se a pessoa não se compadece da outra, mas quer que seja compadecida, que as pessoas tenham compaixão por conta dos seus pecados, a gente entra num processo de hipocrisia, né? Então, se eu não sou capaz de perdoar, como é que serei perdoado, né? Perdoa aqueles que nos devem, assim, oh meu Deus do céu, a cabeça hoje tá longe, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem, né, ofendido, né? Então, se você precisa ter essa capacidade, tá? E o sumo sacerdote precisa ter. Então, o pastor, o padre, o rabino, ele precisa, né, ver uma pessoa em pecado e se compadecer dela, né? Querer que ela saia daquilo ali, né? E entender que o que ela está passando, nós como seres humanos também temos essa fraqueza. Poderíamos estar caindo em coisas semelhantes ou ter caído em coisas semelhantes no passado, tá? Bom, Jesus não pecou, né? No entanto, ele pode se compadecer da gente porque ele sofreu as tentações. Ele sofreu, ele só não foi pego no seu pecado, né? Jesus não pecou, tá? E aí, o versículo 5 fala novamente, mais uma vez, né? Hoje me tornei seu pai, tá? E aí, o F. Bruce, da Epístola dos Hebreus, né? Um autor, ele entende que essa questão de hoje me tornei seu pai refere-se ao dia da entronização do Messias, né? O dia que Deus declarou publicamente que ia exaltar Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Então é uma visão, um pensamento dele. Bom, e aí vem o versículo 6, né, que ele é comparável à ordem, segunda a ordem de Melquisedeque. Essa tradução é meio estranha, né, porque não existe uma ordem de Melquisedeque, existe Melquisedeque, né? A ordem de Melquisedeque dá a entender que Melquisedeque fundou uma ordem e teve seus seguidores depois, né? E houve uma sequência. Não, tá? Então, esse segunda ordem de Melquisedeque fica um pouco estranho no texto, tá? Melquisedeque tem uma característica extremamente interessante, ele é apresentado para a gente em Gênesis 14, versículo 18, tá? E ele é chamado de sacerdote do El Elyon, né? Sacerdote do Deus Altíssimo, e rei de Salém, que é entendido aqui como Jerusalém. E aí começa algo estranho, porque se você reparar bem, você tem
Saul, rei de Israel, Davi e todos a sua linhagem, né? Depois os reis de Israel seguiram a linhagem de Davi, inclusive Jesus, né? Mas eles eram reis, eles não eram sacerdotes. Sacerdote era uma coisa, rei era outra, completamente diferente. Mas aqui nós temos Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, do El Elyon, e também rei de Salém. E aí Jesus também é exatamente assim. Ele é rei sobre toda a terra e ele é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui, se você for olhar a história de Israel, vocês vão ver que os reis não eram sacerdotes. Mas Melquisedeque foi um rei e um sacerdote. E Jesus é comparado a ele, tá? Inclusive por conta dessas características, tá? E aí o versículo 7 ao 10, nós vamos ter agora uma aplicação, tá? Lembrando, já falei isso em vários vídeos, quando você vai ler uma literatura rabínica, como é, por exemplo, o livro de Hebreus, né, a carta aos Hebreus, você precisa entender que o pensamento rabínico está sendo colocado aqui em prática. Então, quando se cita um versículo do Antigo Testamento, está se referindo ao texto todo por completo. Quando cita uma passagem, essa passagem ela pode ser revisitada durante todo o texto. E aqui, por exemplo, nós vamos ter no versículo 7 ao versículo 10, revisitando aquilo que foi descrito lá em Hebreus 2,17, aquilo que foi descrito lá em Hebreus 4,15, né? Que foi a compaixão de Jesus com os seres humanos, por ele ter se tornado um de nós, tá? E ele, diferente de nós, né? Foi completamente obediente a Deus, tá? E aí você pode falar assim, poxa, mas aí fala que as orações e súplicas, as lágrimas derramadas que são citadas nos versículos, né? O pedido de Jesus por compaixão não foi ouvido por Deus. Claro que foi. A oração de Jesus foi, né, lá em Mateus 26, por exemplo, foi que seja feita a sua vontade, né? Que seja feita a tua vontade, não a vontade do próprio Cristo. Por isso que ele foi fiel e aprendeu com obediência, aprendeu com um sofrimento. Ele aprendeu com tudo isso, né? E aí ele alcançou o alvo dele, né? E a sua Bíblia pode estar escrita aí, uma vez aperfeiçoado. Também fica estranho, porque Jesus ele é perfeito, ele não tinha pecado. Como é que ele vai ser aperfeiçoado? Não, ele alcançou o alvo dele. Ele alcançou o objetivo dele, o objetivo de Deus, que é que ele se tornasse sumo sacerdote, né? E que estivesse pronto para quando ele retornar e se tornar rei, né? De fato, porque de direito ele já é, tá? E aí, o versículo 11 ao versículo 14 já começa a trazer algo interessante que também faz alusão àquilo que foi falado, né, lá no capítulo 2 e também no capítulo 4, que fala a respeito, né, de obediência. E a frase aí, entre aspas, está: para todos os que lhe obedecem. E isso é motivo para a terceira exortação. Lembra que a gente falou sobre uma exortação lá no capítulo 2 e no capítulo 4? Obediência a Deus é equiparada à maturidade espiritual aqui, tá? Ou seja, fazer boas obras. E é canalizar toda a sua energia de forma ativa para que você faça serviço para o reino e não que fique passivamente recebendo palavra. E aí entra a história do leite, né, como um alimento para criança, né, e um alimento sólido que é para um adulto. Então, de maneira nenhuma aqui se está se jogando fora o leite. O leite é importante. Você ter ideia sobre o que foi o sacrifício de Jesus, a questão do arrependimento, né? A questão a questão do sacrifício, a questão da ressurreição, que está abandonada nas igrejas hoje. As pessoas não falam de ressurreição, o pessoal quer só ir para o céu, né? Esquece que a gente vai ressuscitar, né? É um pouco diferente esse processo. Então, essas coisas são importantes, são muito importantes, tá?
Então, a comida sólida não significa que seja mais importante do que o que é o leite. Mas o leite, ele está ali para poder te fortalecer, para que você possa crescer e estar apto para fazer a boa obra. E não ficar sentado no banco de igreja. Entendeu? Ouvindo para o resto da vida. Não foi para isso que você foi chamado, tá? Então, uma vez que você começa a dominar a palavra, começa a ter mais tempo de oração, começa a ter mais momento de comunhão com a igreja, começa a aprender e começa a dominar, principalmente a lei de Deus, porque a lei de Deus vai te dizer o que é certo, o que é errado, vai te definir o que é pecado, o que não é pecado, né? Aí você começa, né, a manobrar ali a palavra acerca da justiça. Então, o versículo diz o seguinte: é, contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante, a fim de distinguir o bem e o mal. Como é que eu distingo o bem e o mal? Pela palavra de Deus, pela lei de Deus, né? 1 João 3,4, daquele que é culpado de pecado é culpado de quebrar a lei, porque a quebra da lei é pecado, né? Paulo diz que a gente só descobriu o que é pecado por causa da lei, porque foi a lei que nos mostrou o que é pecado, né? Tiago fala, você está na frente de um espelho. O que o espelho faz? No espelho, que se eu passasse a máquina desse lado da minha barba aqui, eu ia olhar no espelho e ia ver uma falha aqui, ó. Ou aqui, ó, que eu fico arrancando meu espelho bem aqui, ó. Eu tô vendo isso porque eu tô vendo no espelho aqui. O telefone tá servindo como um espelho para mim aqui enquanto eu gravo para você. Então, Tiago fala disso, né? Que essa lei tem essa função, é apontar o que está errado para você poder corrigir e mudar a história da sua vida, mudar a história da vida das pessoas que estão próximas de você, né? Procurando fazer aquilo que é correto. Existem promessas, queridos, para aqueles que fazem aquilo que é correto, aqueles que obedecem aos mandamentos. Então, né? O próprio texto aqui diz para a gente, deixa eu pegar aqui, ó, e depois de ter alcançado seu alvo, né, depois de ter sido obediência até a morte, tornou-se a fonte de libertação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, Apocalipse fala sobre isso, né? Sobre aqueles que guardam os mandamentos. Então, é isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe, que você busque cada vez mais andar nas palavras, nos mandamentos, entendendo que eles não vão te salvar, mas eles vão te fazer caminhar no caminho da santidade. E aí você bota a sua confiança em Jesus Cristo, porque salvação é só com Ele, amigo. Só Ele que salva. Mas as boas obras aqui na terra agradam a Deus. Obedecer a Jesus é obedecer a Deus. Shalom.